depois ela vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube. Nós criamos um canal para o departamento para que a gente possa disponibilizar todas as lives que a gente está fazendo, não só nesse projeto, quanto outros projetos de extensão que têm sido realizados dentro do departamento. Então, vai estar disponível a todos que tiverem interesse em assistir. Então, já deixar claro que Renata já começou a gravar aqui a live, e que todos sejam cientes que vai estar no YouTube mais tarde. Então, antes de dar continuidade, gostaria de pedir a todos que mantenham os seus microfones desligados para evitar interferências durante o evento, né, durante a fala do professor, e que vão preparando as suas perguntas, as dúvidas que vocês tenham, mandando no chat, que ao final da apresentação dos professores, do professor, a gente vai fazer as perguntas e ele vai ter o maior prazer em respondê-las a todos. Então, de início, vou apresentar aqui o professor Hélio um pouquinho da história dele e do trabalho dele. Vamos ver aqui, tem um slide que vou mostrar para vocês. Então, quem é o Hélio, professor Hélio Rocha, né? Ele possui graduação em Letras Inglês e Letras Português, mestrado em Letras Linguagem e Identidade e doutorado em Teoria e História Literária. Ele fez também pós-doutorado em História Social. Atualmente é docente na Universidade Federal de Rondônia e atua principalmente na área de estudos amazônicos, narrativas de viajantes de língua inglesa, e barbárie, tradução interlingual e tradução cultural. Mas mais importante do que falar as titulações que ele possui, é mostrar para vocês um pouco do trabalho que o professor Hélio realiza, e aqui eu vou apresentar para vocês algumas das obras dele, que é um trabalho super relevante. Professor, se o senhor quiser fazer alguns comentários acerca das obras que eu for passando aqui, as imagens, fique à vontade, tá? E se alguém tiver perguntas sobre os livros do professor, sobre a obra do professor, coloca lá no chat, que ele vai responder depois, tá? Então, nós temos aqui, entre as obras do professor, nós temos o livro Maciari, ou Para Além do Encontro das Águas, temos também Microfísicas do Imperialismo, a Amazônia Rondoniense e Acreana em 4 relatos de viagem. Temos também O Mar e a Selva, relato de um inglês na Amazônia, e O Mar e a Selva, sobre a viagem de Henry Major Tomlinson ao Brasil. Temos também A Descoberta do Grande, Belo e Rico Império da Guiana, uma tradução do Walter Haley. Também Confins do Alto Amazonas, incluindo uma temporada entre índios canibais, outra tradução agora de Algot Land. Temos também o Noroeste Amazônico, notas de alguns meses que passei entre tribos canibais, do Thomas Whiffen. Recentemente, o professor teve uma roda de conversas sobre este autor. Temos também O Paraíso do Diabo, relato de viagem e testemunho das atrocidades do colonialismo na Amazônia. Também outra tradução do professor Hélio Rocha. Temos o livro Gaivotas, esse é de autoria do professor. Temos também Viagens pelos Rios Amazonas e Madeira, Bolívia, Brasil, Bolívia e Peru. Temos também aqui o livro Coronel Labre. Esse é o último, né? Professor, o senhor quer comentar um pouco sobre suas obras? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer à equipe que está à frente desse trabalho, a Keep Learning Alive, né, que já faz parte de um projeto maior, pelo que eu entendi, né, pelo convite, né, e por ter me ajudado com os slides, com a apresentação, por todo esse trabalho, né, nosso em conjunto, em parceria, não é? E gostaria também de agradecer, dar boa noite aos presentes, né, aos interessados, aos mestrandos, doutorandos, graduandos, estudantes de modo geral, né? E sobre as obras, elas estão disponíveis na internet, né? Acho que
talvez seja possível encontrar. 5 delas eu sei que está no Clube de Autores. Né? Outras estão nas próprias editoras, no site das editoras. Né? O último eu sei que está na editora Valer, somente. Né? Não sei se eles já botaram em outras, né? Outros lugares, porque o autor, geralmente, o autor ou o tradutor, né? Não fica atrás e tal, porque, como vocês sabem, né, a gente publicou, pronto, já é da editora, 10% só que o autor ou o tradutor fica, e a dificuldade que se tem sobre a administração desse material, não é? No Clube de Autores é bacana, porque quando vende um exemplar, eu sei que eu vou receber R$10, R$15, né, depois, uma hora eu sei que foi vendido e fica lá tudo organizado, tá? É isso. E aí podem fazer pergunta depois, né, no final, depois da apresentação, eu espero não cansá-los, né, nós já tivemos o dia todo de trabalho, de leitura, de etc., cada um na sua área, não é? E achei que não podemos ficar até, né, muito tempo, não é? Até porque isso é cansativo já à noite, né, com essa iluminação que eu estou, pelo menos aqui, não sei se melhorou, colocando essa luminária próxima, espero que sim. E eu não sei se a voz também está chegando aí bacana para entender. Tá ótimo, professor, aqui escuto-lhe perfeitamente. Então, bacana, então a gente pode começar, né? Então, acredito que sim. Então, fique à vontade. Você quer já a primeira imagem que você preparou? Fazer uma introdução? Como preferem? Sim, pode colocar, né, o slide do primeiro já. Eu gostaria também de lembrar, né, que a gente faz parte do Departamento de Línguas Estrangeiras, né, que tem esse projeto maior. Esse primeiro slide que a Tamara vai disponibilizar é do GRUB, né? Quem é o GRUB? Né? É o Wilfred Barbrook GRUB, né? Ele é do mesmo mês que eu, de nascimento, de agosto, então, leonino. Ele nasceu dia 11, então, seria aniversário dele na terça-feira, né? 100 e poucos anos de nascimento. Quase 200, né? 155 anos de nascimento, né? Ele morreu em 1930, só que ele morre no dia 31 de maio. Logo cedo, na juventude, ele com certeza conheceu David Livingstone, não pessoalmente, mas de leitura, na mídia, enfim, foi estímulo. Eu digo isso porque antes, ele está enterrado no jazigo da família em Edimburgo, né, que é a capital da Escócia, onde ele nasceu. E onde está enterrado, eu creio, né? Não sei se é em Edimburgo ou é em Laswade, algo assim, próximo a Edimburgo, né? Porque não pesquisei sobre, só um pouco no Dictionary of Biography, um dicionário de biografias e tal, da missão, não é? Porque ele se tornou um missionário, mas também um explorador, um dono de terras, né? Dono de animais, por exemplo, gado, etc. Está no relato isso, né? Não dizendo que ele é fazendeiro, claro, né? Mas ele tinha propriedade lá no Chaco. Eu fiz questão de trazer esse "A pioneer, I presume", que é uma frase conhecida no mundo todo de quem estuda relatos de viagem, principalmente a África. Essa frase, I presume, em relação ao David Livingstone, que é o anglicano, médico que gastou a vida dele também na África, né, fazendo o trabalho similar que o Grub também faz depois, por isso que eu digo que o Grub foi estimulado, né, e espelhou-se em David Livingstone, e a minha justificativa para isso é esse livro, que é The Livingstone of South America, que é o Grub, tá? Vai ser escrito por um arcebispo que o conheceu, que foi ao Chaco, e escreve esse livro 2, 3 anos, eu acho, depois da morte do Grub,
e conta as peripécias, a história e tal do encontro deles, do trabalho deles, né? Está disponível na internet, claro que em língua inglesa, não foi escrito para nós brasileiros, né? Foi escrito para eles, né? Para a Inglaterra, para a Escócia, para o Reino Unido. E a Pioneer é um jogo, então, ó. Dr. Livingstone, I presume, é a frase que o Henry Morton Stanley fala quando ele encontra o David Livingstone na África, depois que ele tem sido dado já como morto, já tem mais de 20 anos, bastante tempo, ele não voltou dessa viagem à África, e aí os jornais todos já achavam que não ia, né, e já tinha sido feito 2 buscas, e não, né, a última voltou com comprovação, mas eram falsas, a gente sabe depois, de que ele tinha sido morto pelos nativos e tal, mas aí o Stanley, ele vai e encontra, e quando ele é o único branco, claro, né, e aí a frase que ele diz é essa, Dr. Livingstone, I presume. Isso aí vocês podem assistir no filme, está disponível no YouTube, As Aventuras de Stanley e Livingstone, tá? Quem quiser pesquisar e depois assistir no horário que esteja, é bem bacana para quem gosta de aventura, dessa questão de viagem para mundos distantes, dos grandes centros das metrópoles, né? Digamos assim. E aí ele fala essa frase e é usada no relato, e aí tem esse jornal, quando sai o livro, tem os dados dele aí em inglês, alguma coisa sobre, comentário está pequeno, né, mas não precisa, por onde ele andou, falando da Argentina, da Bolívia, do Paraguai, e da Terra do Fogo, né, que é para onde ele vem. Não sei se eu estou falando muito rápido. Diz aí, Tamara. Não, tá bem, tá ok. Aos 19 anos, tá ok? Ele se interessa, ele faz uma entrevista, entra em contato com a Sociedade South America Missionary Society, que é a Sociedade Anglicana Sudamericana, ou Sul-Americana, né, que eu estou misturando o espanhol, né, SAMS, South America Missionary Society, né, que pode se traduzir como Sociedade Missionária da América do Sul, né, é isso, não tem um anglicana não, mas ele é anglicano, né, que é o protestantismo, né, em inglês. Aí tem toda essa história, e aí ele vem para Terra do Fogo. Se alguém se interessa, tem algumas coisas sobre a Terra do Fogo, né, tem uma conhecida colega, departamento, que já foi à Terra do Fogo, não sei outros, mas conversei com ela, achei super bacana, porque eu também fui, só que online, em Ushuaia, em Keppel, né, e outros lugarejos, mas principalmente em Ushuaia, e essa questão das Ilhas Malvinas. Né? Tem a obra também, foi escrita em inglês, The Ultimate Part of the Earth, acho que é, em inglês, mas está em espanhol, em el último confín de la tierra, foi traduzido já para o espanhol, então, no último confim da terra, que é como é conhecido a Terra do Fogo, na Argentina, né, confins da terra, que é chamado, né, dito assim, dessa forma, conhecido. Então, ainda há, no livro que eu coloquei como título, né, dessa fala, que é I Know People in a Low Land, que eu não concordo, né, mas não tenho que concordar ou não, não é isso, mas não vai sair na tradução, assim eu espero. Por quê? Conhecido de quem? Para quem? Por quê? Claro, para a missão, para os escoceses, para os ingleses. Então, tinha que mostrar algo desconhecido, para justificar já essa dominação, essa necessidade, entre aspas, né, de vir dizer, olha, ali é um povo desconhecido, é um povo que precisa ser conhecido por nós. Nós somos, né, a solução para essa questão, principalmente para retirá-los das trevas. Tem alguns termos assim, relacionados a isso, né, que a gente vê no relato.
Bem, ele fica 3 anos entre sendo catequista lá, né, iniciante, e aprendendo também a costumes dos Yagans, ou Yaganes, ou tem outro nome também. Tem um livro em espanhol também sobre essa questão, né, sobre o Darwin, sobre que é o navio Beagle, né, tem lá nessa região da Terra do Fogo tem o canal, né, canal Beagle, que fica perto de Ushuaia, por exemplo, que é o navio que traz em que viaja o Charles Darwin antes dele lançar o livro sobre a evolução, né? E nele vem o primeiro, digamos assim, missionário, muito antes do Grubbe e muito antes do Adolf Henriksen, que é um que morre e o Grubbe vai substituí-lo no Paraguai. Não é? Para que não fique complexo, né, que não vim para falar dessas questões todas, mas sim do relato do Grubbe, o que diz, por que diz, pelo menos até onde eu tenho já feito alguma coisa. Nesse livro, No Último Confins da Terra, vai aparecer um personagem, né, histórico que se torna o primeiro aprendiz de Yagans, ou Yaganes, né, o chamã, algo mais ou menos isso, em espanhol está escrito, que são um povo canoeiro, enfim, que vivia nessas ilhas, né? E eram exímios caçadores, pescadores e tal, e usavam muito a canoa, é o povo da canoa, né, seria. E ele passa 3 anos lá na ilha de Keppel, né, que hoje ainda é um território britânico, porque a própria Malvinas, se você está no relato, por exemplo, o Rogério que está estudando, ele deve ter visto já que tem Falkland, mas aí eu traduzi, por exemplo, como Malvinas, até porque eu estou traduzindo da América do Sul, não é? Porque ainda é um arquipélago em discórdia. Tá? Se você pesquisa na internet, tem um artigo muito bacana, muito bem escrito, de professores, não lembro agora a universidade aí do centro do Brasil, mas aí eu usei como uma nota de rodapé para colocar isso, porque na dedicatória do livro, desse livro, né, porque ele escreveu 3 relatos, além de palestras, conferências, outros textos, mas esses 3, por exemplo, esse A Know People, que é sobre a vida e os costumes dos línguas mascói, em específico, do Chaco paraguaio, ele dedica ao bispo, ao primeiro bispo, the first, né, bishop of Falkland. Aí eu coloquei, né, que é Falkland, entre parênteses eu coloquei Malvinas, aí eu já coloco uma nota e justifico porque é um território, é um arquipélago ainda em discórdia. Né? Não sei se vocês já estavam nesse mundo na época da Guerra das Malvinas. Né? Quem é da minha idade, eu acho que sim. Menos eu não sei, Tamara, acho que não sei, né, Tamara? Mas houve a Guerra das Malvinas e não ficou conhecido como Guerra Falkland, né? Guerra das Malvinas, que foi uma tentativa, mas aí até hoje ainda não foi decidido. Então, quem mora lá em algumas regiões lá em Keppel, por exemplo, diz que tem uma vida muito boa e porque Reino Unido é diferente, enfim, né? Eu não vou, né, adentrar por essa questão, né? Sei que de lá, depois de 3 anos, o Grubbe ele já tem essa experiência e ele é enviado pelo Stirling, que é esse bispo, né, que é o primeiro bispo que está dedicado ao livro, a vir para o Chaco, porque ele desejava, ele sonhava ser the pioneer, certo? Que é o pioneiro. Então, por isso que eu falei desse estímulo que ele teve, talvez, espelhou-se no Livingstone. Não, o Livingstone é o da África, eu quero ser o da South America, né, da América do Sul. E é por isso que ele tem esse livro com esse título, né, o Livingstone da América do Sul, e além de receber o título, como eu coloquei no artigo, vocês, né, quem recebeu e viu, que ele foi, o governo do Paraguai consegue
Na política lá coloca ele como, ele recebe, né, esse epíteto, o pacificador dos indígenas do Chaco, né, e tem outra obra chamada Grub, The Pathfinder, né, que seria o encontrador, literalmente seria descobridor de caminhos, então seria Grub, o pioneiro, né, the first, o primeiro one, mas não é, na verdade, tal, com esses indígenas talvez, a ficar tanto tempo, sim, mas na história existiram outros, mas sempre pelas margens do Paraguai, ou do Bemerro, ou do Picomayo, e outro, mas nunca para o Chaco, para o interior do Chaco, terra adentro, certo? Terra adentro, como eu coloco, porque seria rumo ao interior, né? Eu coloquei Chaco adentro, que é para, ficou essa mais ou menos a tradução. E aí ele vem para o Chaco, com a intenção de viver entre eles, não é? E que mais que eu posso falar? Então, antes de falar da obra, eu gostaria de dizer por que eu, para ter um sentido, dizer, não, vou só contar a história do Grub, do relato? Não. Refletir, eu gostaria que a gente refletisse sobre o modo de vida corrente nosso, hoje, na América do Sul, pelo menos aqui no Brasil, esse nosso modo de vida corrente, que está pautado pela cultura ocidental, não é? A cultura de mercado, pela cultura de acúmulo, pela cultura de dominação. E isso me leva, a partir do relato do Grub, me faz, e eu fico pensando, refletir, sobre a história da nossa cultura e as suas consequentes injustiças que têm sido cometidas. Já que o nosso sistema de valores de dominação, nossos valores que a gente acha que são valores, né, porque fomos engessados, educados, estudamos e lemos, estudamos ainda hoje, não é? Nessa questão moral e ética que relega o que é visto como não razão, né, como inferior, como não merecedor, como um pagão, no caso do Grub. Né? Então, ele olha para os indígenas do Chaco como um mundo em desmantelo, um mundo sem governo, como o Thomas Wipf também. Né? Ele vai falar, ó, aqui eles não têm um Deus, não tem sem fé, sem rei, sem lei, como desde o início na historiografia dos viajantes se dizem isso. Né? Então, isso criou um grande abismo no mundo, não só na América do Sul, mas mesmo aqui na minha cidade, né, esse nosso mundo, digamos assim, racional, o nosso mundo pautado na razão, no logos, no conhecimento, né, acadêmico, que muitas vezes nos faz afastar, né, e nos sentirmos superiores em alguns pontos ou em quase todos os pontos, né, porque o logos parece-me, né, esse conhecimento todo pautado, mas principalmente, né, essa identidade do domínio, que é um legado nosso, né, é uma forma de cultura, é uma forma de racionalidade que nós temos, uma forma de relações de individualidades, né, que nos moldou, que nos molda, que nos deu formas, inclusive formas de pensar. Se vocês pesquisam sobre etnografia ou antropologia, por exemplo, com Lienhardt, que é um artigo dele muito interessante, que inclusive eu usei na disciplina, que é Modes of Thoughts, modos de pensar, mostrando que cada cultura ou cada povo tem a sua forma de pensar. Mas a nossa razão, a nossa cultura ocidentalizada, europeizada e tal, nos faz crer, né, eu não estou falando só na questão do conhecimento científico, mas também em outros campos do conhecimento, que nós estamos num patamar de superioridade em relação ao outro, não é? Isso vai de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, que nos faz nos afastar dos ribeirinhos, dos indígenas, dos negros,
e de outras comunidades tradicionais ou de minorias, etc. E muitas vezes isso gera guerra, isso gera morte, isso, muito sofrimento, muita dor. No Chaco, em específico, que é onde nós falamos, o Chaco, ele é chamado... Chaco é uma palavra quechua, significa território de caça, né? É uma palavra quichua, né? Fala, significa território de caça, mas o Grubbe dá outra explicação também, né? Uma interpretação dele de que era um espaço de fuga dos povos que fugiam, por exemplo, dos espanhóis, não é? Da perseguição dos espanhóis, quando da invasão. E depois dos peruanos também. Então, fugiam para essa região. Então, no relato do Grubbe, ele também fala que pode ser isso, porque ele vai encontrar na memória do povo histórias, por exemplo, do arco-íris, de uma bandeira, né, que é o estandarte dos incas, né, que usavam um estandarte que é em forma de arco-íris e tal. Isso tem a história no relato, ele fala tudo isso, ele vai interpretar dessa forma. Então significa que os incas chegaram até aqui, no Chaco, né? Voltando, né, na geografia, o Chaco, o Brasil tem um pedaço, né, acho que 5% do Chaco, já aqui na parte do Pantanal, que emenda com o Pantanal, a maior parte é a Argentina, a segunda maior parte é o Paraguai e a Bolívia. Não, a Bolívia é o segundo maior, eu acho, o Paraguai é o terceiro, né, e o Brasil é o quarto. Mas são esses 4 países, né, então, o Chaco, depois da floresta amazônica, é a segunda maior floresta. Ainda mais ela está sendo devastada, inclusive agora, hoje, está pegando fogo, não é? Por causa de desmatamento, praticamente a mesma política, de desrespeito com outras comunidades, com invasão de terra, com grandes empresas internacionais, inclusive brasileiras, que estão lá ignorando esses povos que estão lá, pelo menos 30 povos que ainda estão também isolados por vontade própria, né, para não se... Mas não tanto assim, eu creio, isolados, porque não tem mais para onde fugir, não é? Com a criação de animal, principalmente. Isso, acho que é o modo de pensar. Não estou condenando o Grubbe, não estou dizendo, né, que eu estou certo, é apenas uma mentalidade que a gente pode cair nessa armadilha e achar, né, e tenho que fazer a mesma coisa e levar e seguir o id e salvar o outro que eu acho que está perdido, né? Eu não conheço, não sei, interpreto do meu jeito, como eu posso mostrar no relato, né? Então esse pensamento vem desde Platão, né? Se a gente for estudar mais a fundo, coisas que não é para ser discutido assim de momento, né? Esse pensamento racional, ele está associado com a superioridade, né? E essa superioridade, claro que leva para a razão, né? Para a dominação, essa dominação, né? Às vezes de uma forma velada, né? Como o meu ex-orientador sempre dizia, quem não gosta de dominar alguém, quem não quer ter alguém a seus pés para fazer suas vontades, seus desejos, etc, etc, né? Foi mostrando assim, às vezes na brincadeira e tal. E aí a gente, então, percebe essa estrutura dualista, né? Que nega essa outra alteridade, né? Como no livro do Maciari, que eu coloquei, o Coronel Laro diz assim, ó, tu és detestável, mas eu, como sou muito civilizado e superior, eu vou te tolerar, até que tu se transforme num eu, como eu, ou desapareça da minha frente, não é? Mais ou menos nesse moldes, e muitas vezes a postura também nossa, de professores, profissionais e tal, também não fica tão distante, né? Isso não por maldade, muitas vezes, não é, mas por falta de prática, de humildade, de exercício, de voltar-se para si mesmo e dizer,
dizer para si mesmo que precisa respeitar o espaço do outro, que o outro tem também muita coisa que eu posso também aprender com ele para viver numa harmonia, numa forma mais amistosa. No capítulo, por exemplo, mostra o próximo, é o último, né, que aí a gente fica sem slide. A capa do livro, né, tem várias edições, eu não tenho essa, eu tenho outro, não é? Mas essa foto aí dele é bem conhecida, tá na capa do David, do livro da biografia dele. Então, nessa imagem aí, é porque não dá, mas se você pesquisar na internet, você vai ver que na cadeira tem o couro de uma onça, que ainda é um motivo de muita discussão e de revolta, de sofrimento, principalmente por sofrimento animal, no Chaco, não é? Porque as culturas tradicionais e tal têm uma relação com o ambiente diferente de outro. E na cadeira do Grub, que provavelmente seja, tem o couro de um jaguar, né? Aí nessa imagem. Só para ilustrar, porque eu lembrei. Tem um capítulo para comprovar essa questão da superioridade versus... Tem um capítulo no livro que eu estou trabalhando que se chama O Mestre e o Discípulo. Não precisamos dizer quem é o mestre, não é? Quem é o herói? Quem é o protagonista? Quem é o benfeitor? Quem é o salvador? Quem é o herói? Nem que seja de si mesmo. E quem é esse discípulo? Vai ser o tradutor? Não é? Claro que não, que ele nem pensou nisso. Vai ser o indígena com quem ele estava. Porque ele vai falar muito de ensinança, né, de teaching, que é ensinamento, principalmente gospel, né, que seria o evangélico, né, do catecismo, do bíblico, e etc. Então, esse capítulo é bem interessante, ele vai se apropriar de passagens de Paulo, do apóstolo Paulo, ele se apropria, na verdade. Ele cita o apóstolo Paulo quando estava pregando no Areópago, e aí ele vê uma imagem a um Deus desconhecido. Né? E aí ele também ele usa isso e depois ele inverte para mostrar que o Deus dele não é conhecido ainda, mas é o Deus que tudo pode, e etc. Os indígenas têm outras, né? Outras crenças, outras formas. Há esse embate. Nesse capítulo é bem complexo, tanto eu achei, né, mas bem emblemático, não é? Porque no inglês está the teacher and pupil, ou seja, literalmente o professor e o aluno, não é? Mas, inclusive a professora Graciele, conversando comigo, falou, Hélio, mas aí fica bem melhor discípulo, né? Aí eu falei, claro, né? Que bom, porque não precisa ficar o professor, né? E o aluno, né? Ou o europeu e o nativo, né? Superior e inferior, pai e o filho. É essa relação de domínio, né? De dominação, de senhor e escravo, ou servo. Né? Então, como ele é religioso, e o relato tem muitas passagens, prefiro que fique como o mestre e o discípulo, tá? Apesar de não estar a palavra master. Então, já vê-se aí que a tradução, ela é interpretação, que depende de todo o contexto. E o tradutor não pode ficar preso à palavra. Né? Em alguns momentos, sim. A maioria das vezes, não. Certo? Bem, o relato do Grub, deixa eu ver que horas tem, né? Tem 400, só um minuto. Tem 400 páginas, em média. 320 e poucas páginas, né? Com apêndices, com tudo. 300 páginas redondas do livro que eu tenho, de texto, né? Com 30 capítulos.
Os 3 primeiros capítulos, isso eu achei, assim, acho importante dizer para vocês, os primeiros capítulos da tradução, não sei se alguém olhou, por favor, help me, please, né? Então, já falei que o título não vai ficar com esse povo desconhecido, não. Vai ficar a vida e os costumes dos língua mascói, certo? Por quê? Porque língua não é uma autodenominação. Ou seja, não é o nativo quem se dizia língua, tá? Mas foram os espanhóis que, devido ao uso do tembetá, mas isso não está em Grub, não é ele que diz, não. Em outros textos. Tembetá que coloca na boca, aqui na parte inferior, não é? Foram apelidados pelos primeiros exploradores de língua, os língua. Então, não é traduzido como língua, não é isso, né? É o povo língua. E aí são vários. Língua mascói, língua toba, língua mataco e outros, tá? Mas o trecho, no apêndice, ele vai dizer isso, o Grub, né? E aí no relato ele não usa nenhuma vez a palavra mascói, mas lá ele vai dizer, são os língua mascói. Na verdade, ele convive entre vários clãs, né? Como se usa, né, lá no Paraguai, o termo, né? Que fazem comércio entre si, que mantêm relações comerciais, de guerra, matrimoniais e outros tipos, né, de relacionamentos entre eles, e ficam distantes às vezes, né, bem distantes, são aldeias, né, distantes uma das outras. O Grub, no relato dele, ele no inglês está village, né? Village, se eu traduzisse, ficaria vilarejo ou vila, mas não é, porque no espanhol, na região, eles chamam de toldo, tolderia, né? Que eles são nômades. Na época, eles eram nômades, e eles construíam abrigos para durar 2, 3 anos, né? De acordo com a estação do ano, eles mudavam, fosse por causa da caça, que migrava, fosse por causa do clima, da seca, do rio, né, do pântano, etc., fosse por questão da morte de alguém daquele acampamento, né, daquela aldeia, todas com o nome, né, todas têm o nome, e o Grub usa o nome da maioria, na língua mascói, né, que a primeira coisa que ele se propõe é aprender um pouco para poder, porque o próprio Eduardo Said, o pós-colonialista, diz, dominar começa pela língua, né, tem que conhecer, como é que vai pregar, como é que vai dominar, né, falar, conversar, se não entender, né, então tem toda essa questão que ele se dedica para aprender, só que os indígenas também não ensinam tudo para ele, claro. E ele passou 20 anos, né, lá, ao todo. Mais de 20. Mas é dito 20, talvez 22, pelas minhas contas. E o Grub, então, se esforça para aprender essa língua. Eles mudavam também por causa da superstição. Porque no mundo língua mascói, o corpo como na nossa cultura também, é a casa, é a morada do espírito. Só que para os língua mascói, a noite é que traz as trevas, é que traz o medo, é que traz o fantasma, né? Em inglês está ghost, lá, mas eu não traduzi como ghost, né? Traduzi como espectro do falecido. Por quê? Porque eu estudei, não é, outras traduções xamânicas, estudei comportamentos, estudei etnografia de outros povos ameríndios para poder compreender, não é? Não dá para traduzir só, tinha medo de fantasma, porque na nossa cultura também tem, não é? Medo de cemitério, medo de alma penada, né? Etc. Então,
não somos mais racionais, porque nós temos medo disso, medo do escuro, que o indígena, até o Thomas Lewis também diz, né, o indígena jamais vai a algum lugar, depois que anoitece, não vai para nenhum lugar, né, nem ele, nem ninguém, só se for acompanhado com muita gente, obrigado, senão não vai. E então eles migravam por isso. Ora, isso aí, o Grub se apropria desse conhecimento para poder convertê-los, não é? Para poder falar da questão da alma. E aí eu tenho todo um cuidado para quando eu vou traduzir soul, dentro de um campo epistemológico, digamos assim, religioso, cristão, alma, não é? Mas para o indígena, não é só o espírito, é a alma, tem os quilicama, tem o ente, certo? Há uma passagem muito interessante em que o Grub, ele sofre um atentado, no capítulo 20 e pouco, por um lengua, que é um dos convertidos já. Mas tem a questão dos dreams, né, que são sonhos. Os indígenas, os lengua mascóis, são muito comandados pelos sonhos. Por quê? Sonhou com algo, então é porque a alma vagou. Então, nos desenhos dos lengua, nas cabaça, acho que todo mundo sabe o que é uma cabaça, uma cuia, tem os desenhos, se você precisar na internet, né, do quilicama, que eles falavam, é o quilicama. E é muito interessante isso, né, mas para uma tradução às pressas, ia cair em tudo quanto é armadilha, né, não ia ficar bacana, porque não ia ficar próximo ao mundo dos lengua. Ia ficar mais próximo ao mundo do escocês, do jeito que quer dizer, acabando com toda aquela cosmologia milenar, digamos assim, né, tradicionalíssima, de muitos. Eles, os lengua, têm a história, a narrativa, o Grub coloca como uma tradição. Na verdade, é uma narrativa mítica. Aí eu já traduzi como narrativa mítica, e não story, né, a simples story. Ele não fala nem de mito, essa palavra mito não tem no Grub. Pesquisei já. Ele usa a palavra story, ou narrative, ou someone told me, né? Alguém me contou. A língua told me about it, né? Me contou sobre isso, falou sobre isso, contou essa história. E aí eu coloco, eu soube, conheci a narrativa mítica dos lengua acerca do fogo, tem do fogo, acerca da morada do Shadeland, né, que seria Terra das Sombras, não é? O mundo das sombras, eu traduzi, como o mundo das sombras, certo? Então, toda essa complexidade, para não ficar traduzindo só o relato, ipsiliter, literal, e nem traduzindo a cultura língua, porque já tem mais de 100 anos, né? Mesmo que eu encontrasse, já seriam outros, né? Outras formas, enfim, porque já foram desmantelados, digamos assim, já sofreram o desmantelo por causa das nossas políticas na América, né, de desrespeito em relação a outras formas de pensar, como eu coloquei no começo, né? Etnograficamente, antropologicamente, então pensou desse jeito. Então, tem todo esse mundo espiritual dos línguas que chama os quilicama. Então, o quilicama, ele não faz parte, não é um ente que saiu do corpo. O que sai, a minha alma, que eles têm, é Alfkang, né, outro nome. E aí, quando o Grub, voltando a que eu estava dizendo, o Grub é flechado, né, e escapa, para eles, não é mais ele morreu. Então, como o Grub já tem falado da ressurreição, né, ele vai, todos eles vão ficar, assim, atônitos quando ele chega em qualquer aldeia, depois desse ocorrido, porque já tinha espalhado em toda a região que ele tinha sido morto. Então, quem estava ali não era mais o Grub. O Grub tem um nome dado por eles. E aí, um chega perto e pergunta, what's your name?
né? Qual o seu nome? Aí ele vai e fala, Kik Manfeito, que é o nome que ele recebe, mais ou menos isso. Aí ele fala, isso eu sei, mas quem está aí dentro? Ou seja, porque quem está habitando a carcaça não é mais esse nome, não é mais, eles acham que é um outro que, porque no sono pode ser que a alma vagueie e o Kilikama tome posse do corpo, porque a alma saiu. Então, lá nos Bora, nos Uitos também, pelo espirro, também é uma forma. Para os Lengua, é quando você está dormindo, a alma sai pelo peito. Né? Então, isso entre os marubos também tem essa cosmologia, essa ontologia, esses pressupostos ontológicos. Então, se sonha, o sonho é muito importante. A partir do sonho, aí o Grubb chama de superstition, né, que é superstição. Eu não tenho como inventar outra coisa, mas eu tenho como colocar uma nota, né, dizendo que, como eu coloquei, por exemplo, quando ele fala de men's personality, ou seja, a personalidade do homem, né, só que os Lengua, isso está no relato, eles acreditam que a alma é imortal. Eles acreditam na imortalidade da alma. Né? Eles acreditam que são filhos de um grande besouro. Né? Literalmente. Só que não é besouro. Beetle. Né? É escaravelho. Que isso também tem no Egito. Certo? Então, tem outras ligações, outras explicações, e eles dão essa explicação. Só que o Grubb já coloca logo numa forma muito literal. Então, para mim, é um pouco complexo, mas eu tenho estudado essas cosmologias, né? Essa forma do ser, ontológica daquele ser. É bem complexa, mas muito interessante, que nos leva a aprender, né, a pensar, pelo menos, a refletir. Não é? Isso é muito bonita essa história do escaravelho, né, que sai da lama e vai criando e tal, como tem em todos os povos ameríndios, não é? Mas tudo isso é subvertido pelo Grubb para poder justificar o trabalho dele de sedentarização dos Lengua Mascoi. Qual é o objetivo? Fundar a igreja. Depois da igreja, não vamos dizer, uma coisa boa, né? Fundou uma igreja, os coitados andavam para cima e para baixo, aí agora vão ter um lugar fixo, vão ter uma igreja, vão ter uma escola, vão ter um tratamento médico, vão ter uma língua, que é a língua inglesa, né? Vão ter um aprendizado da escrita, e por aí vai. A gente pode levantar. Né? Só que eles vão viver nos entornos. A ideia do Grubb é essa, né? Quando os indígenas mesmo constroem, não é o Grubb, né? O Grubb é só o orquestrador, o administrador, não é? É visto como um grande feiticeiro, que veio de outras terras, e está entre eles. Não é? E a concepção de tempo, de mundo, de distância é outra também, de medida. Então, tudo isso é bem complexo para se trabalhar, não é? Mas acho que na tradução não podemos ficar só do lado daquele texto-fonte. Né? E se puder ver essa cultura etnografada, nem que seja a partir de antropólogos, de etnólogos, de etnógrafos, né? De outros trabalhos com outros povos aqui na América, ou não, mas de preferência ameríndio, eu acho, para poder compreender um pouco, para não ser tão injusto com esse trabalho. Né? E deixa o leitor pensar. Né? Por exemplo, nessa que eu falei para vocês da personalidade, para eu não me perder aqui, literalmente, né, o mens, é o possessive case, né? Personality.
não é? Mas não ficou traduzido assim, porque há um termo usado dentro dos estudos do Pedro Niemeyer Cesarino, né, que é antropólogo, tem a tese dele, tem um livro, Onísca, Poética da Morte e do Mundo entre os Marubo, né, que usa o termo personitude, que é o ente, é a noção de pessoa, né, que nós podemos ir lá para o livro do Paul Ricoeur também, se a gente quiser estudar também esse texto ocidental, né, para estudar o self, desde a gramática, desde a morfologia, da sintaxe, e depois ir para entrar na questão do transcendental, né, a teoria, né, essa teoria do sujeito. O indígena, ele diz, considera a alma imortal. De fato, ele não concebe a possibilidade do homem, ou seja, da alma, da sua alma, eu boto a nota, né, para dizer que é, deixar de existir. Então, ela é imortal. Para ele, a vida após a morte é simplesmente uma continuação do presente. Então, daí justifica no mundo, a forma deles de sepultamento, né, que tem um capítulo sobre rites, né, são ritos, né, ritos de sepultamento, funeral rites, aí eu coloquei ritos de sepultamentos, desculpa, e não fúnebres. É porque o ritual acontece para o enterro. E aí, as cabras vão ser mortas, os animais vão junto, as flechas e todos os pertences. Porque existe a ideia da extensão desse eu aqui. Não só com os pertences, mas também com os antepassados. Então, é um mundo muito maior do que esse físico, né? São mundos de multiposicionalidades, né, até bem complexos para nós. Então, são formas de pensar que a gente não vai dizer, isso aí é muita superstição, né, muita história, muito complexo. Aí eu coloquei uma nota dizendo assim, ó, sobre essa questão etnográfica acerca da noção de pessoa ou personitude, vê a obra do Cesarino, não é? Que é para o leitor saber que o tradutor está consciente de que é mais profundo esse pensamento, essa filosofia, não é? Desse mundo do além, nesse caso, entre os línguas mascói, né? Ele não vai dizer que essa vida ela é melhor, nem maior, nem pior, é apenas uma continuidade. Aí essa é a explicação. Veja, mas não é só entre os línguas. Não é que existe essa... Que ele não vai chamar de belief, ele não usa o termo belief, de crença. Né? Ele vai usar superstition, que é superstição. Certo? Porque ele está para dizer que eles são pagãos. O capítulo que vocês podem ter visto, eu acho que mesmo que você não seja da área de língua inglesa, mas você pode ter dado uma olhada no sumário e ter visto, os 3 primeiros capítulos, ele já me conquista. Ele já conquista o leitor que se deixa levar. Ele fala rumores. Então ele vai falar dos contratos, das atrocidades indígenas, de uma raça com chifres, dos pigmeus e do Chaco, que é uma terra, como aqui nas Guianas, como aqui, né? De gente com rabo, de gente com chifre, de gente, né, etc. Com pé para trás, que corria de uma forma ou de outra, que isso nós já estamos cansados de saber quem está nessa área de historiografia, de viagem, etc. Né? E isso é de ouvir dizer. Por que essa raça de chifre? Porque os línguas mascói usavam um topete aqui no cocoruto, amarrado, o cabelo aqui em cima com lã. E aí, de longe, a sombra projetava um unicórnio. Não é? Aí os pigmeus também, a distância, a marca no chão, os rastros, os pés, ele vai julgar.
Ah, e vai falar dos massacres do Ibareta, a expedição Ibareta, e do Bodiane. Podem pesquisar também, pesquisei e tal. No Paraguai, em Assunção, tem a avenida com o nome dessas personagens, né, que foram explorar o Chaco, que foram massacrados, que foram mortos, etc. E ele já vai escrevendo isso. Por que ele vai escrevendo logo isso? No primeiro capítulo, ele fala dos pigmeus, etc. No segundo, ele vai falar disso aí, vai falar de cativos, ou seja, o branco entra lá, vira prisioneiro. A busca pela expedição, ele vai contar como foi a hostilidade indígena, os temores supersticiosos, a atitude a ser adotada. Ele fala, tem que adotar essa atitude de mostrar-se superior. Ou seja, se ele diz que os xamãs não podem existir, o xamanismo, os feiticeiros, etc., porque, né, é sustentado pelos sonhos, isso aí tudo. Então, se eles deixarem de existir, aí vai prosperar o propósito dele, né? Vai ter sucesso a missão lá. Então, ele adota uma postura de ser um grande também xamã, certo? Ele não usa o termo xamã, ele usa o termo witch doctor, ou então wizard, né? Que seria o feiticeiro, certo? E não o bruxo, que também tem essas dificuldades. Feiticeiro, xamã, bruxo, são categorias diferenciadas, né? Ele fala a hostilidade desses feiticeiros, e eu botei nota também nessa questão dos feitiçarias, feiticeiros, e o desafio aos poderes dos feiticeiros, que ele desafia, porque ele é que vai ser o feiticeiro maior, poder ser temido e poder converter pelo menos parte daquele povo, certo? Esses 3 primeiros capítulos, podem olhar no sumário, eles já levam o leitor a tomar partido do Grub, acompanhar o herói. E eu percebi que aí é que está o risco. Para mim, se eu quero desmantelar, desdizer, né, não só porque o Grub eu respeito, porque ele me fez conhecer, a partir dele. Só que eu não posso ficar ingenuamente guiado por ele, às cegas. Que ele também toma partido, não é? Ele está em nome de uma missão, ele é um missionário anglicano, certo? E eu sou um leitor, já do trabalho dele, mas também do mundo dos línguas, mas também das teorias, mas também tenho a minha ideologia, tenho a minha posição, né, tenho a minha crença, a minha fé, tudo que me faz, né, que me completa ou não, que eu penso que completa. E aí, a partir do capítulo 3, ele já diz, rumo ao desconhecido. Ou seja, agora eu entro, eu sou o herói, eu sou corajoso, eu vou em busca, né? Aí ele vai para Riacho Fernandes, depois ele fala da praga de inseto, do interior, da primeira viagem, a traição dos guias, que é muito comum nos relatos, falar que o indígena trai, que o indígena foge, que o indígena tal. Nunca diz, olha, chegou a época de plantação, o indígena vai plantar. Por isso que ele me deixou. Não, entendeu? E até os indígenas depois voltam. Quando depois que ele já tem participado dos rituais dele, ou feito alguma coisa, ele volta. Né? Então, isso mostra que o indígena não foi um esperto que pegou o pagamento ou alguma coisa assim e não voltou para dizer. Porque se o indígena falar, olha, eu quero que você me libere, que está na época de eu visitar meus parentes, eu soube que eu sonhei, acontece no relato, um sonha que o filho dele estava muito mal, à beira da morte. Aí ele acredita que foi um aviso e tudo, que a alma dele foi lá e tal, e voltou, e ele tem que ir, aí ele vai. Quando o Grubbs sabe disso, né, acaba com ele. Depois ele volta. E aí vai e explica. E aí ele vai e pergunta, e por quê? Como é que você soube que seu filho estava doente? Aí ele acha, é mentiroso, falso, etc. Só que se você estuda, nós, no caso eu, estou estudando a cultura, eu vou compreender essa posição do indígena. Não é me colocar do lado do indígena, é uma forma de pensar dele. Né? Então, ele é inteligente para dizer, ó, se eu peço, não vai me liberar. Né? Vai me obrigar a continuar. E eu não posso, porque eu tenho que ver meu filho. Não é? E aí ele tem uma parte que ele fala de ar de autoridade. Ele tem que ter, né?
e ele tem que barganhar, enfim. Para não ficar tão chato, então, a partir daí, do quarto capítulo, ele já rumo ao interior, já começa a missão, né, dele nessas terras, né, e ele vai conseguir obter êxito de fundar a primeira igreja. Tem um relato, não é? Que é, acho que o terceiro, se eu não me engano. Esse é o segundo, tá? Apesar de eu ter colocado no artigo que é o primeiro, mas não é. O primeiro é Entre os Indígenas do Chaco, Among the Indians of Chaco. E o segundo é que é este, e o terceiro é A Church in the Wild. Ou seja, literalmente é uma igreja na selva. Certo? E aí ele vai para a história, essa parte é muito interessante, para a história dos Incas, para histórias antes dos Incas, para a chegada, o primeiro historiador, que é o Padre Lozano, eu baixei o livro do Padre Lozano em espanhol, tá na internet, a internet ajuda muito nesse aspecto, né? Vai falar toda a história da palavra Chaco, o parentesco com os incas, que ele acha que esses indígenas do Chaco têm, devido a alguns aspectos, essa história do arco-íris, por exemplo, e vai falar da Cidade dos Mortos também, que fica sempre para cima, que ele acha que é em relação ao Peru, e do Inlá, que é uma coisa bem interessante, dos Inlá é quem vem de fora falando outra língua. Então, ao saber que eles têm essa crença que vai chegar, que os antigos contavam que ia vir o Inlá, os Inlá, falando a língua deles e modificando a vida deles, eles acreditam que o Grub é um Inlá. Só que aí tem toda essa confusão, né? Toda esse mundo em desmantelo, digamos assim, no relato, que é um sofrimento. E aí, por isso que eu comecei falando dessa questão da razão e da desrazão. Que hoje, os Lengos, então, deveriam estar vivendo muito bem, né, com toda uma arquitetura, com toda uma, digamos assim, um apoio governamental, e continuam ainda sendo só escravos. Né? Essa questão da mão de obra barata, né? Em que as mulheres fazem cesto, alguma coisa para vender, né? E que os homens trabalham como vaqueiro, como, né, boiadeiro, seja lá como for, mas ganhando muito pouco salário, é um endividamento, mas tendo que comprar nas lojas dos próprios donos. Então, essa espécie de endividamento, né? As crianças trabalhando na carvoaria, ou em outros tipos de trabalho de plantação, alguma coisa assim. Né? Então, o relato traz digamos assim, muitas categorias que podem ser analisadas. Não é? Eu estou falando assim num todo, não é? E trazendo para a atualidade um pouco de toda essa questão que nós temos lutado, porque eu penso que nós, enquanto estudiosos, pensadores, lutando para escrever artigos, livros, e até que ponto isso é válido para, né, para mudar essa nossa forma, esse nosso relacionamento com o outro, não é? Essa nossa forma de pensar sempre nesse dualismo, né, mas tentando se justificar, né, para poder dominar, achando que o outro está melhor dessa forma, quando há um desmantelo. Né, porque houve um desmantelo desse mundo dos línguas. Não é como houve aqui no Rio Madeira, como houve, ainda continua, não melhorou, não é assim, essa situação. Acho que é mais ou menos isso no todo, né? Eu não segui o artigo, tá? Que eu tinha mandado para vocês sobre, não é? Nesse artigo eu me apoiei muito no Márcio Goldman, que escreveu o livro que está aí, né? Razão e Diferença, para pensar essa questão do relativismo, mas também da afetividade ou não é? E
não segui muito, mas ele é o herói, no relato ele é o herói, porque o viajante, ele é o protagonista. Ele narra ele narra tanto o percurso dele quanto a etnografia que ele faz, né? Ou seja, o retrato que ele faz. Agora, como que ele faz? Eu acho que nós que estudamos esse tipo de texto, de discurso também, que a gente percebe ali, não podemos ser ingênuos, né? De acreditar que é dessa forma, ou então que o tradutor está certo ao fazer isso. Né? No começo, a Tamara mostrou aí, ó, isso aqui é a autoria do Hélio, isso aqui não é não. Não falou, né, Tamara? Tô brincando, não falou, mas é como se o tradutor não fosse o autor, não é? Então, nesse olhar mais contemporâneo, é uma função autoria, que não é mais aquele texto. Ele não tem que trazer nenhum sentido, não é? Ele interpretou e colocou em outra língua, em outra época, em outro tempo, em outras condições de produção que ele tem, em outra linguagem, não é? Em outros conceitos, digamos assim. E aí isso vai aparecer bem marcado nas notas de rodapé, pelo menos. Necessárias, eu acho, para questionar, para que a tradução fique, pelo menos, confiável, não é? Para que qualquer dúvida, o leitor tem toda a liberdade para ir lá na fonte, como os orientadores gostam de dizer para nós, não é? Vá na fonte, meu filho. Certo? É isso. Espero que eu compreendido a minha angústia desse trabalho. Muito obrigada, professor Hélio, pelo seu trabalho, por compartilhar um pouco conosco sobre essa experiência de tradução desse relato. Então, acho que agora a gente pode abrir para perguntas. Nós temos aqui uma pergunta do Rogério Correia, que diz o seguinte: considerando que esses autores liam uns aos outros, seria possível inferir que algumas narrativas tenham sido mais idealizadas, entre aspas, do que vividas/experimentadas? São várias perguntas. Você quer que eu leia todas? Vou dividi-las? Acho que vou ler tudo. Eu acho que é melhor, mais seguro, já ir falando. Desculpe, não entendi. Não é? Tá. Essa da idealização que Quem falou? Quem perguntou? Foi o Rogério, né? Marcos. O Rogério Correia, e ele segue na questão perguntando o seguinte: existem traços que poderiam evidenciar isto nos textos com que o senhor trabalhou? E aí ele faz um comentário dizendo: isto faria com que muitos relatos de viagem sobre as Amazônias, tidos como retratos, entre aspas, de realidade, nem sempre devem ser considerados tão descritores de uma época como costumam ser vistos. Isto elevaria o nível do trabalho da tradução. Sim, sim. Olha só, por que onde nós estamos, todos nós, o mundo inteiro conhece como Amazônia, não é? Encontraram alguma amazona? Né? Encontraram algum homem com rabo ou com chifre? Nem que fosse fóssil? Então, houve uma transposição, digamos assim, do velho para o novo, de histórias, de concepções, de imagens. E aqui deveria estar, já que não encontra. Aqui está. Então, por exemplo, o Orelhana luta, né, o Carvajal perde um olho, enfim, ali em Amundá está registrada. Né, e foi dito que estava guerreando com Amazonas, com mulheres guerreiras. Não é porque. E aí a crítica, não tem como comprovar, não é comprovável isso até hoje, até porque não é o cabelo que vai, né, não é o tamanho do cabelo que vai, né, dizer isso. Então, no relato do Grubb, eu percebo assim, Rogério, porque não posso ir ingenuamente. A ingenuidade, às vezes, ela vai pelo léxico, não é? Olha o título. Um povo desconhecido numa terra desconhecida. Muito, muito
Achei. Entendeu? Então já posso tirar. Não é desconhecido e nem a Terra é desconhecida. Porque, como eu já expliquei no início, entendeu? É para o exterior, para o mundo lá fora e tal. Mas esse conhecimento levado, prejudicou. Até hoje prejudica, não é? Essa invasão das terras, principalmente das terras, dos territórios tradicionais. E com ele todo o mundo que se desmantelou, que desabou. Não há como juntar mais os cacos disso aí. Olha o Algolande, também contando lá que guerreou, matou 20 peruanos lá no Alto Solimões, na época da borracha, não sei o quê. Tal, numa guerra que ele participou com os Marubo, Maiurunas, Mandiroma. Ele viveu entre eles e tal, e foi o herói dele mesmo. Né? Da anaconda que ele mata. Primeiro que nem anaconda tem, né? É uma sucuri, digamos assim. E aí tem 12 metros a sucuri. E ele matou. Foi ele quem matou, com um tiro espingarda. Então, mas isso tem que ter cuidado, né? Para não ficar. Se tivesse fotografias, alguma coisa mais, porque só o relato. O próprio relato do Cavarral é a mando de outro. Ó. Registre isso aí. Coloca isso no relato. Não é? Exagera um pouco. Por que o Walter Raleigh, por exemplo, que é esse que eu trabalhei, a descoberta da Guiana, uma das acusações foi essa, de que ele fantasiou muito o relato da descoberta da Guiana, porque ele achava que tinha uma montanha toda de ouro. E ele trouxe um monte de gente, muitos morreram. Né? E ele consegue voltar, mas não leva nenhuma riqueza. E aí, como os inimigos dele já, olha aí, ó, isso é um mentiroso, é uma falácia, esse relato. Não é? E no relato dele tem homem, tem os Iapanomas, que são aqueles sem cabeça, os acéfalos, nas Guianas. E isso vai para o imaginário. E isso traz a crença, não é? Para as pessoas. E isso forma mentes. Fala, não, aquele povo ali é canibal, aquele povo é isso, aquele povo é aquilo outro. Né? Isso é ruim para a raça humana como um todo, né? Para os humanos, digamos assim, não para a raça. Né? Muito bem. Temos mais uma pergunta, a pergunta do Marcelo Zaboetsky, e ele pergunta o seguinte: existem contranarrativas a respeito desses relatos retratados pelo outsider a partir da ótica de escritos da própria etnia retratada nos relatos? Agora que está tendo toda essa oportunidade, digamos assim, porque os indígenas, principalmente no Acre, onde eu conheço, vou falar de onde eu conheço, da oportunidade que eles têm de estar na universidade, né? Não só pelas vagas, mas por laboratórios que foram até as aldeias, para eles serem os autores, eles contarem, eles serem os protagonistas. Vocês podem assistir um documentário que ganhou o prêmio 360 graus agora, que é Os Donos que a Gente Não Vê. Tá no Face, tá encontra. Eu mandei para alguns professores, colega meu, porque como eu estou estudando esses mundos, né? Então é assim, esses mundos que tudo tem dono, mas é que a gente não consegue ver que a nossa cultura falando, o rio não tem, né? Miabuelo rio, né? Miabuelo jaguar, por exemplo. Não, para nós não, porque o nosso pensamento e a nossa racionalidade nós colocamos nosso engessar é de que a natureza está a nosso dispor, que nós é que somos os maiorais, né? Então, isso para os outros também, né? Nós julgamos inferiores. Mas não há, Daniel Munduruku, né, eu conheço algumas obras, mas nenhuma é contra, Marcelo, já desmantelando. Primeiro tem que se apropriar dessa fonte escrita pelo Wallace, pelo Bates, pelo Thomas Wynne, por essa multidão de soldados do Império, que ainda continuam vindo. A década de 80, quando eu estava no mestrado, eu estudei alguns, mas ainda tem. Eu lembro da Augusta Dower, que ela é canadense, escreveu Into the Amazon, The Struggle for the Rainforest, ou seja, no interior da Amazônia, ou na Amazônia,
a luta da floresta, a luta para salvar a floresta, que é sempre essa a ideia, né, de salvar. E a Augusta Dauer, ela não conseguia ver um dolphin, como ela fala no relato dela. Primeiro que nós nem temos dolphin, né, golfinho. Nós temos boto. Hélio, isso aí é questão de nomenclatura. Mas é um distanciamento tão grande, né, que se eu traduzir como golfinho, é ridículo, eu acho. Né? Quando eu vou... nunca vi golfinho no Rio. Porque a questão do léxico, eu falei, eu posso ser traído pelo léxico. Não, mas não está chamando de boto. Eu vou e coloco. São cetáceos mamíferos da Amazônia. Ora, o manati, por exemplo, é o vaca marinha, do espanhol. Para nós não é o peixe-boi? Não é? Então, assim, conhecer esses vários léxicos, né, enriquece também uma interpretação, uma tradução, um texto que você vai contra dizer aquilo. Não é? Você não vai dizer que rima com pá. Né, que é remo. Então, mas está lá no inglês. Então, eu já vi texto que está assim. Já comentei sobre isso. Né, que o cara fala Indian's House, né? A casa do índio. A casa do índio deve ser a Cesária, lá em Lábrea. Uma coisa assim já moderna e tal. Vai ser a maloca. A maloca ainda é um termo, né, que nem é geral, porque tem um nome, cada povo tem um nome para aquela casa. Né, que é mais do que a casa, é o universo. Eu lembro que quando estava traduzindo Thomas Whiffen, se você vê a imagem da maloca, da casa tribal, né? Da casa tribal, onde mora 60 pessoas ou mais, ali são parentes, ele fala que existe uma tentativa de chaminé, ridícula aquela tentativa de chaminé, mas não é. Não é. Aí quando eu conversei com o Itoto, o Ebora, não lembro agora, que é uma casa com uma cumieira, né? Que muita gente não sabe o que é uma cumieira, mas é aquela parte mais alta da casa, lá em cima. Cumieira, não é? Não é teto, não é? Também, se traduzir assim, é a cumieira. E aí tem aqueles dois cantos, no oitão, onde fica a trave. Então, são termos próprios. Né? É aberto um pouco. Tem uma aba de palha e é aberto lá, tipo um X, lá em cima, dos dois lados. Aí ele falou, é por ali, que não é para sair fumaça. O indígena pensou em chaminé, mas o olhar do estrangeiro fala, olha essa tentativa de chaminé deles. Ainda está muito primitiva. Então, justifica. Então, o leitor vai dizer, é verdade. Isso aí é para sair a fumaça, porque tem cada família dentro da aldeia tem o seu fogo. E tem o fogo tribal também. Né, que todos podem ir na panela e tem os particulares. E aí o homem, o senhor lá, depois tudo, junto com o antropólogo, comigo, estava explicou. É por ali que a gente sabe o sol, a lua, os astros, estudamos, sabemos tudo. É o nosso calendário, digamos assim, seria, né? O calendário. Ele explicou de uma forma mais bela, claro, eu que não sei explicar, mas seria isso. Então, eu nem coloquei nota, mas quem for estudar o relato e alguma coisa lá, deve colocar, não é? Quando, olha só, lembrei agora, quando ele diz que isso já está dito em outros, viu? Marcelo que perguntou. Quando ele diz, no capítulo 12, ele diz assim, ó, o indígena é essencialmente uma criança, só que uma criança crescida. E, levando uma vida livre, sem restrições, pode se mostrar uma criança perigosa em alguns momentos. Por que ele vai dizer isso? Ele vai mostrar que ele sofreu atentado. É por isso que ele já vai amarrando isso. É criança perigosa para se tornar. Porque esse Poiti é o indígena que flecha ele. Só que o Poiti flecha porque sonhou com o Grub dando um tiro nele. Ele vai se antecipa. Certo? Aí bola tudo, faz tudo uma trama, viaja com ele e acontece isso. E aí, juntando as pontas, o analista pode ir lá e pegar, olha aqui, onde ele comprova isso, e aí você tem também que ler várias vezes os relatos. Não tem como. O relato, qualquer romance. Todo mundo está estudando alguma coisa. Eu espero, né? E aí a gente não pode, já li uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não, meu amigo. Tem que ler mais vezes para poder ir pensando
amarrando essas pontas, né? E deduzindo. E aí ele vai falando muita coisa, gente, mas que isso ele diz assim, ó, que o ponto de vista sobre a vida, as teorias religiosas, os seus caprichos, o seu costume de levar a sério as coisas insignificantes, sua incapacidade de refletir e julgar, sua afeição às histórias, que o índio é contador de história, todos os viajantes diz, seu desejo de ser adulado e mimado, seu orgulho evidente que o faz se ressentir ao ser ignorado, seu desejo de imitar os idosos em relação ao conhecimento. Olha o que ele fala. Que os idosos, né, hoje é uma preocupação, porque estão morrendo de Covid, os idosos, os anciãos da aldeia, o conhecimento está de tudo, né, para passar para a comunidade, porque não está escrito, nem muita coisa não está escrita. E ele vai falar que é imitar os idosos no conhecimento, a cultura e as maneiras, e seu aguçado senso de justiça são todas características de uma criança. Então, ele generaliza e ele pega pesado. Então, eu acho que não é só traduzir. Estou traduzindo, como ele está dizendo, de uma forma, né, tal, mas eu não vou ficar colocando nota para dizer, olha, leitor, fique esperto que não é bem isso. Não, né, espero que nós falem, né, firmeza, simpatia, paciência, justiça e bondade, portanto, são qualidades essenciais a qualquer pessoa que queira governar o indígena para o próprio bem deste. Né? Então, ele vai sempre numa posição de superioridade. Mas um analista não pode só dizer. Porque isso é claro. Isso tá claro. Você vem dizer que o cara é superior porque é branco, porque é colonizador, mas onde? Como? Por quê? E o que você tem a dizer com isso? Desmantele isso. Explique o outro lado. Inverta, né, essa polaridade. Porque nós estamos traduzindo para nós agora, para cá. Não é? Mas eu não posso também, no relato, inverter completamente e dizer assim, o índio é maravilhoso, é inteligente, pensa grande, constrói tudo certo. Não é? Não, eu vou ter que fazer na minha análise depois. Tá bom, Marcelo? Eu espero que tenha ajudado. Porque eu não vou saber, eu estou estudando. Tá certo. Temos mais uma pergunta. Essa pergunta é da Ilka de Oliveira Mota e diz o seguinte: considerando o pressuposto de... Eu conheço a Ilka. Conhece a Ilka? Eu não conheço a Ilka, mas eu sei que ela está chegando aí. Considerando o pressuposto de que a interpretação está sempre posta, é constitutiva dos sujeitos de linguagem, e que cada língua recorta o real diferentemente, como pensar a tradução e o trabalho do tradutor? Repito a pergunta? Obrigado, viu, professora Ilka? Entendi. Como é que sempre é uma interpretação, não é? Lembra, a Ilka, não sei se a Ilka assistiu, na roda de conversa que nós fizemos de Bubuia, sobre o Thomas Wipfen, que nós usamos o texto do Michel Foucault, Marx, Freud, Nietzsche, Marx, Freud, sobre a questão hermenêutica. E aí ele fala da questão das 5 noções, né? Não vou lembrar todas, mas uma que ele fala é da emulação, fala da assinatura, fala da semelhança, né? Ou não. Quando os viajantes, por exemplo, eles, quando se deparam com algo que é inusitado, que não é do mundo, digamos assim, deles, não é um animal, por exemplo, eles vão usar uma explicação, né? uma definição, através da definição, definir como que é. Né? Eu acho que na tradução também nós podemos colocar essa nota explicativa, não é? Se não há uma equivalência, que nem sempre vai haver uma equivalência, não é? E aí você se aproxima, como nós falamos do termo da peconha, numa aula, né, que falamos de pinguela, falamos de igarapé, e outros termos que são bem localizados, né, e os culturemas, de modo geral, dentro da cultura. Mas é uma interpretação. Se o tradutor não ficar atento a isso, não é, ele vai cometer alguns deslizes, mas não é ele por querer. É a língua
que o trai. Eu não acho que o tradutor vai trair deliberadamente. Se ele fica muito preso, não é? Vou falar o nome de um colega meu que me ligou, ele é tradutor, ele falou, Hélio, estou traduzindo. Aí o rapaz fala que encontrou na mata um badger. Bad, né? Ger, com G. Badger. É uma espécie de marpial. Seria um coati, se aproxima, é da família, não é? Mas lá é da Europa esse animal. Então, se o tradutor vai e coloca na Amazônia um animal desse, a gente fica, não é? Aí eu falei, olha, você vai ter que optar, colocar uma nota e dizer, se aproxima disso aqui, não é? Procurar um termo que não seja tão distante, mas também que não destoe dessa cultura, não é? Porque se a tradução é uma interpretação, não é? Ela o tradutor tem que orquestrar essas várias vozes, né? E uma que ele vai tomar. Às vezes vai ficar distante, não é aquilo. Bem, que mais de uma tradução, às vezes você olha as traduções e fala, essa aqui está melhor do que esta. Está mais distante, outra não. Por exemplo, Wilga, eu encontrei no Theodore Cocke Greenberg, né, que foi um grande etnólogo, que andou pela Amazônia, gastou muito da vida dele, né, e morreu aqui na Amazônia, lá no estado de Roraima, quando ele voltou do Monte Roraima e tal, tem toda a história. Eu escrevi um conto, o etnólogo, no livro Gaivotas, e o indígena de lá, o Style Pang, Macuxis e outros falavam assim, quem vai ao Roraima, ou morre lá, os ossos embranquecem por lá, quando volta é para morrer. Não é? Então, isso aconteceu com ele, né? Não fosse por isso, mas assim, engraçado. E aí, no relato, na tradução dele, no livro, 2 anos entre os indígenas do Alto Rio Negro. 2 anos entre os indígenas, mas é entre o Rio Negro, é 1903 e 1905. É um livro bem extenso, né? São 5 volumes que eu comprei, num só. E aí, o rapaz traduziu, por exemplo, pulga, que na verdade é bicho de pé, pulga de areia, na tradução. Achei estranho. A pecunha, que você conhece, aquele instrumento para colocar nos pés para subir na árvore, para tirar o fruto, ele botou rodas feitas de cipó. Os indígenas usam rodas feitas de cipó para subir na árvore. Entendeu? Então, acho que essas explicações poderiam ficar numa nota. Porque no inglês, o termo que estava lá é ring. Então, fica complexo mesmo, fica difícil para chegar a isso. Se um tradutor é de outra região, que não aquela etnografada, ele tem que ou estudar, não é, os termos locais, ou não. Outro exemplo, se ele fala que foi para Riverside, né? Aí, se eu ficar literalmente, vai ficar estranho. A beira do rio. Posso dizer margem? Pode. Eu, enquanto caboclo daqui, coloco beira. Estava na beira do rio. Certo? Então, acho que tentar pegar essas vozes também amazônicas, né? Esse mundo, essa cultura, se balançar, não é? Por exemplo, Riverman, é melhor ribeirinho, né? Pode ser homem do rio? Pode, mas ribeirinho tem muito mais, né, semanticamente, digamos assim, o ribeirinho, né? Mas se não for um ribeirinho, se for um indígena vivendo como um ribeirinho, também, né? Então tem todas essas, tem que pensar, eu faço assim, dando uma dica, tá? Desculpa aí, que a gente chama de unidade de tradução. Isso aqui tá pegando, eu vou deixar mais para diante. Então eu vou lendo e quando eu chego mais na frente eu, saquei, volto lá, arrumo aquele trecho, agora ficou bacana. Fica bem condizente com a cultura para cá de onde eu estou trazendo, viu? Obrigado, é isso, mais ou menos.
Ótimo, muito obrigada, professor Hélio. Nós temos mais uma pergunta, a pergunta da Elaine Moraes, e ela diz: professor Hélio, essa afirmação do olhar dos estrangeiros ao viajar pela Amazônia e rotular a nossa identidade e cultura em suas obras, como podemos desfazer essa literatura e colocar nossa história literária nas mãos e olhar de nossa própria identidade e cultura à nossa região? Como que podemos fazer Como para podemos desfazer isso desfazer aí? essa literatura e colocar nossa história literária nas mãos e no olhar de nossa própria identidade e cultura? Olha, eu agradeço pela pergunta, isso é interessante. Foi o que me levou a estar onde eu estou, no estudo, claro, né? Falando, foi essa inquietação, viu? Por que que eu fui estudar inglês? Porque eu queria, não era porque eu queria ficar falando inglês nos bares da vida, né? Outra coisa, em qualquer ambiente. Eu queria saber o que que eles diziam, né? Como é que era dito e por quê. Por que que diziam isso? E no início, eu achava lindo e batia a palma, né? Ele tá certo, esse povo, entendeu? Eu tava muito do lado do viajante, porque ele é o herói, ele é o grande, ele é o que manda o outro limpar a bota dele, ele carregado nas costas, dentro de uma rede, ele é o Sahib, né? Como se fosse lá na Índia, aqui, né? No livro da Mary Pratt, tem até um, né? Subir na montanha, né? Na cadeira, o indígena carregando um viajante na cadeira. Então, ah, eu acho que é só com a maturidade, aí você vai conhecer esses relatos, você vai escrever, vai reescrever de uma outra perspectiva. A partir do decolonialismo, do pós-colonialismo, e tudo isso me ajudou, a análise do discurso, estudos culturais, mas a linguística, os termos, né, de eu valorizar os meus termos, a minha linguagem, acreditar que sim, é o meu eu, é a minha forma de ser, a minha linguagem, a minha identidade, a cabocla, a geográfica que me constrói dessa forma de eu estar no mundo e eu não sou menos, a minha história não é menor, ela é válida, ela construiu um mundo e eu consigo entender, os relatos de viagem são interessantes, são relevantes, sem eles nós não saberíamos do início da colonização, não é? Quem quiser estudar a Amazônia, começa pelos relatos dos jesuítas, do Grão-Pará. Eu comecei com o João Lúcio, acho, eu estudei, né, o relato, estudei o João Daniel, estudei o Samuel Fritz, e outros, mas eu ia muito naquela eu estava para me tornar o padre, né, digamos assim, naquela coisa também para ir seguir fazendo aquilo. Depois eu fui fazer as viagens por onde eu pude para conhecer esse povo, para sentir com ele, para viver com eles, para estar com eles, né? Mas não sou um deles, mas estou entre, né? Vivendo e me compreender e, quem sabe, escrever de uma forma que seja como você propõe. Então, hoje está sendo feito isso por muitos grupos que estão discutindo, valorizando nas academias, reunindo para isso, para contra-escrita, um contra-discurso. Não é se tornar xenófobo. Eu estava me tornando no mestrado. Mas a minha orientadora me alertou. Cuidado, né? Tem modos de dizer. Você tem que ter modos de dizer. Serviu para enxergar que a Into de Amazon, da Augusta Dauer, por exemplo, ela era míope. Por quê? Mas ela é uma canadense, aí desceu, subiu o Rio Amazonas, aí tudo que era diferente era infernal, era esse povo só faz muito jogar dentro desse barco, ela não aguentava mais, queria voltar para a civilização, e eu escrevi Uma Lady na Selva. Por que a senhora veio? Porque ela ia cair em profunda depressão, ela diz no relato. Eu estava em profunda depressão, precisava voltar urgente para a civilização. Ela diz com todas as letras isso. Senão ela ia enlouquecer lá em Tabatinga, lá em Benjamin.
naquele inferno, na quintura, onde o povo vende as coisas na beira do barranco, onde tem lama, é escorregadio. Ela queria voltar para o asfalto, para o ar-condicionado, do Canadá, né, e ficar lá no escritório dela. Né? O que quer entre nós? Escreveu o seu relato, Into the Amazon, e botou o Chico Mendes na capa. Né? Pode pesquisar. Então, assim, é desdizer. E quando eu escrevi Uma Lady na Selva e coloquei que nós não precisamos desses repórteres investigativos nos ademostrando, né, que nós sabemos muito bem o que é um boto e não, coisa que ela não sabia, nós não precisamos. Aí ela respondeu num negócio lá, no Recanto das Letras, dizendo que ela ficou muito triste, porque ela não foi compreendida. Ora, porque eu coloco assim, o nome do barco era Fé em Deus, o nome da canoa era Corajoso. Aí eu falei, fé em Deus teve ela, corajosa é ela. É que vem para esse mundo de inferno, de tudo, mas é louca quando ainda quer ainda ensinar. O nativo na terra dele. Volte mesmo, fique lá. Então, assim, aí a minha orientadora falou, Hélio, mas não pode, porque senão você é xenófobo também. Mas só que isso, se você não está preparado, você se irrita. Não é? Assim, eu quero ir para a civilização, eu não suporto mais estar nesse motor aqui, nesse motor de popa, eu estou surda, eu quero ir. Ela diz assim, eu preferia mergulhar nos meus livros do que olhar esse mundo aqui, de gente aqui, um monte de rede na minha cabeça. Então, ela é a imagem do inferno para ela. Não é? Enfim. Temos que escrever, viu? Nós temos que escrever. Bom, mais alguém tem mais alguma pergunta? Se tiver, esse é o momento. O professor, ele está cansado. Creio que não temos mais perguntas. Então, acredito que esse seja o momento para a gente finalizar por hoje. Então, gostaria de agradecer mais uma vez o professor Hélio por aceitar o nosso convite, por vir aqui e dar essa aula sobre relatos, sobre o trabalho que ele faz, que ele fez e tem feito. É uma contribuição enorme para os estudos de tradução. Tenho certeza que estão todos muito felizes com a colaboração do professor Hélio em estar aqui. E agradecer também aos participantes por estarem aqui conosco. E acredito que é isso. Convido vocês também a participar das nossas próximas lives. O projeto Keep Learning Alive não para. Toda semana nós temos pelo menos uma live. Na próxima quinta-feira nós temos mais uma live. Professora Renata, você poderia colocar o link de inscrição aí para os nossos colegas participantes, caso tenham interesse, conhecer as próximas atividades e se inscrever. Vou colocar. Mais uma vez também o formulário de feedback, para que a gente possa poder registrar a presença de todos, tá? E também com uma avaliação da nossa live e sugestões para as lives futuras. Hélio. Eu também gostaria de agradecer, tá? A todos que gastaram, né, esse tempo maravilhoso da vida de vocês, que a gente sabe que tá gastando uma pulheta do tempo ali, gastando, e a gente tem muita coisa para fazer mais importante, né, que é ler, escrever, tá? Mas que o tempo, para quem está em programa de pós-graduação, sabe que tem que cumprir com o prazo e publicar, enfim, não é? E agora nós vamos começar nossas aulas online, né, à distância, remota, tanto nome aí que dão, e, enfim, né? Eu fico inquieto quando não estou fazendo nada, que eu nunca fico, né? Eu me acordo e vou, por exemplo, na tradução, a tradução tem isso, quem vai trabalhar com tradução, eu espero que confie nisso, porque é verdade. Eu, às vezes, por exemplo, I have to get save, enfim, aí você fica muito literal, que nós somos, né, muito, olha o texto já quer traduzir daquele jeito. E aí eu tinha traduzido também, eu tenho que adquirir confiança, eu tenho que... E aí eu estava sonhando, parece, e aí sonhei com minha mãe, que já faleceu, com meu pai, que já faleceu, com meu tio, que já faleceu, e um monte de gente na mesma casa, e eu era jovem ainda, não era como estou agora, e tudo dizia assim, é conquistar a confiança. Aí eu, puxa, que bom, é isso mesmo, e era meu tio que falava, conquistar a confiança. Não é adquirir, não é ganhar. Entendeu? Então, mas na tradução tem isso.
Obrigado a todos e boa noite. Perfeito. Muito grata a todos. Podemos registrar esse finalzinho de evento aqui? De fazer um registro, né? Oi? Pictures. Yes, né? Pictures. E aí, quem tiver interesse em sair na foto, abram suas câmeras, que neste momento nós vamos registrar a carinha de todo mundo, os nossos participantes. Todos prontos? Já? Olha, mais uma. Vamos lá, então. Ô, professora Patrícia, seja muito bem-vinda. Vamos lá. Quero agradecer a presença do Júlio Rocha, é uma grande pessoa para mim, a Patrícia Carneiro, a professora Vera, que apareceu aí, que eu não estou vendo o rosto, a Joelígia, a Ilka Mota, que vai estar com a gente, né? O Ítalo Dutra, a Fernanda Souza, que eu não conheço pessoalmente, mas comprou até o Thomas Wiffen. Espero que você faça a viagem do Thomas Wiffen, viu? A Milva, a Monique, Rogério, enfim. Marcelo, poxa vida, Marcelo, a câmera do Marcelo não funcionou. Bárbara Santana, Marcelo, Laboetsky, que está com tradução, que eu sei, né? Que é o Franz Keller. Necessário. A Josi Brasil. Muito bem, Josi. A Monique. Todo mundo aí que tá aí. Alguns eu não conheço, né? Assim, disso. Só de live. Perfeito. Vou fazer um último registro, tá, gente? 1, 2, 3. Ótimo. Ficou lindo, maravilhoso. Perfeito. Está registrado. Pronto para ir para as redes sociais. E em breve, o vídeo dessa live vai estar disponível no YouTube para quem quiser rever e para quem não, para vocês compartilharem com quem não conseguiu estar presente aqui hoje. Ok? Muito obrigada mais uma vez a todos pela presença. E é isso. Até a próxima. E a Vera, que eu nem falei a Vera. A Vera. Mas vi, né, Vera? Disappeared. Quem a Vera é? Pantoja. Disappeared. I'm here, Rapidex. listening to you all the time. Very good. Ela está sempre por aí. Very nice to see you. Very nice to meet you here. Ela está sempre I hope you can see face to face soon. Okay? Bye, bye. Tchau, Bye. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, obrigadão. Tchau, Patrícia. Muito obrigada. Vamos cuidar dos pets. Sim. Vou dar um abraço em cada um. Beijão. Tchau. Tchau.